A dor faz parte da experiência humana. Todos, em algum momento da vida, enfrentam desafios, perdas e momentos de desespero. Nessas horas, a sensação de solidão pode ser esmagadora, e muitas pessoas se perguntam: será que Deus realmente vê o que estou passando? A verdade é que Deus não apenas vê, mas Ele se importa profundamente. Nada do que acontece na sua vida passa despercebido aos olhos dele. Mesmo quando tudo parece escuro, Deus continua presente, acompanhando cada passo, ouvindo cada clamor e enxugando cada lágrima. Muitas vezes, a dor nos faz acreditar que Deus está distante, mas a Bíblia nos ensina que Ele está mais perto do que imaginamos. A palavra diz que Ele é um Deus que ouve, que responde e que age no tempo certo. Mesmo que a resposta não venha imediatamente, isso não significa que Ele se esqueceu de você. No seu livro, A Paz com Deus, Billy Graham relata que Deus nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu sua presença em meio às dificuldades. O verdadeiro descanso vem quando entendemos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Essa reflexão nos lembra que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, não estamos desamparados. Deus nos convida a confiar em Ele e a descansar em seu amor. Ele vê o que está dentro do nosso coração, conhece cada angústia e deseja aliviar o peso que carregamos. Se hoje você sente que ninguém entende a sua dor, lembre-se, Deus vê, Ele ouve e está pronto para agir. Nos próximos tópicos, veremos como entregar verdadeiramente nossas dores a Deus e confiar que Ele tem um propósito maior para cada situação que enfrentamos. Nenhuma dor passa despercebida diante de Deus. Ele vê cada lágrima, entende cada angústia e conhece até mesmo as feridas que ninguém mais consegue enxergar. Não importa o que você esteja passando, Deus está ciente de cada detalhe e se importa profundamente com o seu sofrimento. A Bíblia nos ensina essa verdade de forma clara. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Esse versículo é um lembrete poderoso de que Deus não apenas vê nossa dor, mas também está próximo para nos sustentar. Muitas vezes, no momento do sofrimento, sentimos que Ele está distante, mas a verdade é que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de pessoas que passaram por dor e desespero, mas encontraram em Deus o refúgio e a força para continuar. Ana, que sofria por não conseguir ter filhos, clamou ao Senhor com lágrimas, e Deus ouviu sua oração, concedendo-lhe Samuel como resposta. Jó, que perdeu tudo o que tinha, enfrentou dias de profunda dor e questionamento, mas permaneceu fiel, e no final Deus restaurou sua vida. Davi, que enfrentou perseguições, traições e momentos de angústia, sempre encontrou em Deus seu refúgio e consolo. Todos eles tinham algo em comum: não tentaram carregar o peso sozinhos. Eles confiaram que Deus via sua dor e que Ele era poderoso para mudar suas circunstâncias no tempo certo. O sofrimento pode nos levar a questionar muitas coisas, mas nunca deve nos fazer duvidar do amor de Deus. Ele não é indiferente ao que você está passando. Ele está presente, pronto para fortalecer o seu coração e renovar as suas forças. Nos momentos de dor, é fundamental lembrar que Deus é um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas preocupações, seus medos e suas lutas. E mais do que isso, Ele já preparou um caminho para a sua vitória. Se hoje o seu coração está aflito, lembre-se, Deus está ao seu lado. Ele vê sua dor e já está trabalhando em sua vida, mesmo que você ainda não consiga perceber. Deus não apenas vê sua dor, mas Ele também ouve o seu clamor. A Bíblia nos ensina que a oração sincera tem poder, e quando um filho de Deus clama com fé, Ele responde no tempo certo. Quantas vezes, em meio ao sofrimento, sentimos que nossas orações não estão sendo ouvidas? Parece que Deus está em silêncio, que Ele não se importa com o que estamos passando. Mas essa é uma grande mentira que o inimigo tenta colocar em nossa mente. A verdade é que Deus nunca deixa de ouvir um coração que se volta para Ele. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que clamaram a Deus e tiveram suas vidas transformadas. O povo de Israel, quando estava escravizado no Egito, clamou ao Senhor e, no tempo certo, Ele enviou Moisés para libertá-los. Jonas, no ventre do grande peixe, clamou por misericórdia, e Deus o livrou da morte. Bartimeu, o cego que gritava por Jesus, não se importou com aqueles que tentavam calá-lo. Ele clamou com fé, e Jesus o curou. Quando clamamos, Deus ouve.
Ele pode não responder da forma que esperamos ou no tempo que desejamos, mas ele responde. O problema é que muitas vezes deixamos de orar com fé. Oramos, mas sem a certeza de que Deus está ouvindo. Ficamos presos às nossas dúvidas e deixamos que a ansiedade tome conta do nosso coração. A oração precisa ser um ato de confiança. Deus deseja que seus filhos se derramem diante dele, sem medo, sem reservas. O Senhor entende até mesmo aqueles clamores silenciosos, que não conseguimos expressar em palavras. Se hoje você sente que suas orações não estão sendo ouvidas, não desista. Continue clamando. Deus está ouvindo, e no momento certo, Ele responderá. Muitas vezes, oramos, clamamos e esperamos uma resposta imediata de Deus. Mas o que fazer quando tudo parece em silêncio? O silêncio de Deus pode ser um dos momentos mais difíceis na caminhada cristã, pois gera dúvidas e incertezas. No entanto, esse silêncio não significa abandono. Pelo contrário, Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. A Bíblia nos ensina que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Em Isaías 55, versículo 8, está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso significa que, muitas vezes, aquilo que queremos não é o que realmente precisamos. Deus vê o quadro completo e sabe exatamente o momento certo para agir. Podemos ver isso na vida de algumas pessoas na Bíblia. José foi vendido como escravo por seus irmãos e passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Durante esse tempo, Deus parecia estar em silêncio, mas na verdade, estava preparando algo muito maior. Abraão esperou por anos pela promessa de um filho. Ele poderia ter desistido, mas no tempo certo, Deus cumpriu o que havia prometido. Marta e Maria enviaram um pedido urgente a Jesus para curar Lázaro, mas Jesus não chegou a tempo. Parecia que ele estava indiferente, mas, na verdade, ele tinha um propósito maior: realizar o milagre da ressurreição. No seu livro, O Espírito Santo, Billy Graham relata que esperar em Deus não é sinal de fraqueza, mas de confiança. A fé verdadeira sabe que Deus age no tempo certo, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Se você tem clamado e não recebeu a resposta que espera, não desanime. Deus não está em silêncio por acaso. Ele pode estar moldando seu caráter, ensinando a paciência ou preparando algo muito maior do que você imagina. O silêncio de Deus é, muitas vezes, um convite para confiar mais em Ele. Em vez de duvidar, devemos aprender a descansar na certeza de que Ele nunca erra e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se Deus ainda não respondeu, continue firme. Ele sempre cumpre suas promessas e nunca falha. Muitas vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas, na prática, continuamos tentando resolver tudo sozinhos. Queremos entregar nossos problemas ao Senhor, mas ao menor sinal de demora, voltamos a carregar o peso que antes havíamos colocado em suas mãos. A entrega verdadeira exige fé. Significa abrir mão do controle e confiar que Deus sabe o que é melhor. Mas isso não é fácil, porque, por natureza, queremos respostas rápidas e soluções imediatas. A Bíblia nos ensina que devemos confiar no Senhor em todas as situações. Quando descansamos em Ele, encontramos paz, mesmo em meio às tempestades. Foi isso que homens e mulheres de fé fizeram ao longo da história. Moisés precisou confiar em Deus quando se viu diante do Mar Vermelho com o exército do faraó atrás dele. Ele não tinha saída, mas entregou a situação a Deus e viu o mar se abrir. Davi poderia ter tentado resolver seus problemas com suas próprias mãos quando estava fugindo de Saul, mas escolheu confiar na justiça de Deus. Jesus, mesmo sabendo do sofrimento que enfrentaria na cruz, entregou tudo ao Pai, dizendo: "Seja feita a tua vontade." A verdadeira fé não se baseia no que vemos, mas na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Deixar algo nas mãos de Deus significa parar de se preocupar com aquilo que não podemos controlar. Não é fácil, mas é necessário. Muitas vezes, o maior impedimento para vermos milagres em nossa vida é a nossa própria resistência em confiar plenamente no Senhor. Seja qual for a situação que você está enfrentando, tome a decisão de entregá-la totalmente nas mãos de Deus. Confie que Ele já está cuidando de tudo, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Às vezes,
A vida parece nos empurrar para uma rotina onde somos forçados a carregar as nossas dores e lutas sem pedir ajuda. A dor nos faz questionar, nos faz sentir abandonados e, em muitos momentos, até perdidos. Mas a verdade que precisamos lembrar é que Deus vê tudo o que passamos e, mais importante ainda, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Deus não nos chama para carregar nossos fardos sozinhos. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e dores, sabendo que Ele tem o poder de transformá-las em algo melhor. Ele não se esquece de nós, e a sua resposta pode não vir na hora que esperamos, mas vem com um propósito perfeito. Cada momento de silêncio de Deus tem o objetivo de nos ensinar a confiar mais profundamente nele e nos preparar para a obra que Ele está fazendo em nossa vida. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança plena em Deus. Mesmo quando as coisas estão fora de controle, quando a dor parece insuportável e as respostas ainda não chegaram, podemos descansar em sua promessa de que Ele é fiel e que sua vontade é boa, agradável e perfeita. A confiança em Deus nos permite olhar para as dificuldades com uma nova perspectiva. Sabemos que Ele tem o controle, e podemos descansar sabendo que Ele está no comando. Ao entregarmos nossas dores, nossas frustrações e nossos clamores nas mãos de Deus, estamos dizendo a Ele que acreditamos que Ele é maior que qualquer problema ou angústia. Que Deus abençoe cada um de nós, nos dando a força para confiar plenamente nele e viver com a certeza de que Ele está cuidando de todas as nossas necessidades. Que, em todos os momentos de dor e clamor, possamos lembrar que Ele nunca nos abandona e que sua presença é nossa força e consolo.